Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que os irmãos estejam em um domingo abençoado, um domingo cheio da presença do Senhor. Amém? Vamos orar agora para iniciar a nossa aula da Escola Dominical? Senhor Jesus, te agradeço por esse dia. Te agradeço, meu Deus, porque as tuas misericórdias, elas se renovam dia após dia. Temos muito a te agradecer, meu Deus. Eu venho pedir a ti, Espírito Santo de Deus, que esteja conduzindo esta aula, que esteja falando, Senhor, através da minha vida, a cada irmão, a cada irmã que está nos assistindo nesta manhã, Senhor Jesus. Fale, Senhor, fale com eles, fale comigo novamente, Senhor Jesus, que a tua presença, Senhor, que a tua graça possa superabundar na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã. Que seja um domingo muito abençoado, cheio da tua presença, e que todas as ministrações ao longo deste dia, Pai amado, possam estar penetrando ao fundo do nosso coração e que possam também, Senhor Jesus, fazer com que possamos mudar nossas atitudes, mudar nossas ações, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, maravilhoso, tá? No link ali, vocês estão vendo as nossas aulas, né? Você pode acessar as nossas aulas, tanto essa aula que estamos compartilhando agora, como as demais aulas da nossa EBD, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos juniores. Vocês podem estar acessando este link e mandando para o maior número de pessoas possível, para estar divulgando a obra de Deus, para estar divulgando a palavra de Deus, e que ela possa estar fortalecendo a cada irmão, a cada irmã neste dia. Amém, queridos? Bom, entramos hoje na nossa lição de número 8, fé e obras. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Ou quem sabe, uma fiação da sua casa, do seu trabalho? Ou quem sabe em um homem que se diz excelente piloto, mas não consegue ao menos estacionar o carro numa garagem? Você acreditaria em alguém que se diz ser matemático, gênio dos números, e não consegue nem sequer resolver uma conta matemática, uma multiplicação? Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra, nem uma sequer para provar esta fé. Questionamentos que devemos aí estar levando no decorrer desta aula, amém? No próximo tópico, os irmãos vão me acompanhar ali, nós temos o alvo da nossa lição, ou seja, aquilo que nós devemos, ao final dessa ministração, ter alcançado no meu coração e no coração de cada irmão, de cada irmã aí do outro lado. Nós deveremos entender que a fé deve necessariamente ser traduzida em obras que beneficiam o próximo e glorificam a Deus. O aluno, eu, você, deveremos ser capazes de entender que a obra e a fé, elas são complementares, ou seja, uma depende da outra. Honrar a Deus por meio de suas obras realizadas pela fé. Praticar obras por amor e para evidenciar o amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus, teremos alcançado todos esses objetivos ao final da nossa
aula, no final da aula de hoje. Amém, queridos? No próximo tópico, nós temos ali relacionado o nosso texto básico, que se encontra em Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 ao 26. O nosso texto devocional, ele se encontra ali em Gênesis, capítulo 22, dos versículos 1 ao 19. E o nosso versículo-chave, que devemos guardar ali no nosso coração e ter na ponta da nossa língua, se encontra em Tiago 2, 26, que diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ali no versículo 13 de Tiago 2, diz o seguinte, os irmãos podem me acompanhar: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sobre o juízo. Vamos lá. Caminhando um pouco mais no nosso texto base, que está ali em Tiago 2, a partir do versículo 14. O termo usado para misericórdia está associado ao termo usado para falar a doação aos necessitados. Uma forma de misericórdia é a doação caridosa, a doação feita com amor. Por isso, se não devemos fazer acepção de pessoas, lembram da aula anterior da Laura? Surge a pergunta: como devemos tratar essas pessoas a qual não devemos fazer acepção? A resposta, obviamente, é com misericórdia, isto é, com doações caridosas. Essa ideia, ela introduz mais um sermão sobre a relação entre as obras, principalmente atos de amor, generosidade e atos de fé. Olha quão profunda é esta citação, tá? Essa ideia, vamos lá novamente, ela introduz mais um sermão, ou seja, uma ministração sobre a relação entre as obras, principalmente os atos de amor, tá? A generosidade e a fé em Jesus. Caminhando mais um pouquinho, nós vamos fazer a leitura do versículo 14 de Tiago 2. Eu acredito que já está aparecendo ali para vocês, Tiago 2, versículo 14. Nós vamos caminhando, né? Conforme a gente for lendo os versículos, estaremos também trabalhando em cima de cada um deles, irmãos. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Veja, Tiago formula o início desse parágrafo de forma muito simples. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Em outras palavras, se uma pessoa declara que crê em todas as doutrinas corretas, mas sua vida não mostra obediência
a Cristo. Que proveito tem esse tipo de fé? Tiago, ele questiona mesmo. A resposta sugerida na pergunta é proveito nenhum. Não se aproveita absolutamente nada. Caso os irmãos não tenham entendido, Tiago, ele acrescenta: pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? No grego, a maneira como se formula a pergunta, ela já sugere a resposta esperada. Nesse caso, a resposta que Tiago espera é claramente: não, não pode salvá-lo. Vamos caminhar mais um pouquinho, dos versículos 15 aos versículos 17 de Tiago 2. Vamos ler ali. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Forte. Tiago, ele acrescenta um exemplo para tornar claro o que ele está dizendo. Ele pinta um quadro de um irmão ou irmã em Cristo em real necessidade, em real carência, tá? Não se está dizendo que essa pessoa não tenha roupas boas. O fato é que não tem roupa o suficiente para se manter aquecida e decente. Não se está dizendo que não tenha comida para o restante da semana, mas que não tem nada para comer hoje, exatamente naquele instante. O que os seus irmãos, o que nós, irmãos em Cristo, fazemos? Fazemos uma oração. O ide em paz é uma bênção. A expressão ali, aquecei-vos e fartai-vos, torna a bênção específica. O que lhe faz específica, ela é o que? Piedosa. É cheia de fé. Deus proverá. É muito religiosa. É teologicamente correta. O que lhe falta é a pessoa ir ao seu próprio guarda-roupa e despensa e separar da sua própria roupa e comida para compartilhar com a irmã ou o irmão necessitado. Por causa disso, amados, Tiago diz que tal oração é totalmente inútil. Exatamente por causa disso. A pessoa fala, mas não tem atos. E ele conclui: assim são todas as formas de fé que não são acompanhadas de ação. A palavra oração, ela já diz por si só: orar, ação, né? Devemos clamar, devemos nos curvar na presença do Senhor, pedir a Ele, orar pelos irmãos, mas se possível também, né? Caso o Senhor não puder também, dividir do próprio alimento e das próprias vestimentas, né? Quem sabe ao irmão que está ali em necessidade, realmente precisando. Podemos crer que Jesus, ele é Senhor, mas se não lhe obedecemos, essa crença não passa de palavras vazias. Podemos crer que Deus ama os pobres, mas se não nos importamos com eles, nossa fé é o quê? Ela é morta. Joelhos no chão, como eu disse, sim. Buscar a palavra de Deus, sim, com certeza. Estender a mão, ainda que virtualmente, sim. Compartilhar o alimento, sim.
Entender a necessidade do próximo e ajudar? Com certeza, sim. É isso que Tiago está tentando mostrar através da sua epístola. Vamos lá. Caminhando mais um pouquinho, acredito que está aí no slide de vocês. Voltamos ao slide anterior, que ainda vamos ler Tiago 2. Isso, os versículos 18 e 19. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Fortíssimo isso. Tiago argumenta teologicamente. Um exemplo tão forte que ele deu exige fundamentação. Existe o quê? Embasamento, tá? E Tiago apresenta esse embasamento agora. Ele introduz um interlocutor imaginário. Imagine com quem posso argumentar. Esse oponente trata de fé e obras como se fossem dádivas separadas por Deus. Tu tens fé e eu tenho as obras. Tiago responde que a fé, que não pode ser vista exteriormente por meio das obras de uma pessoa, não é diferente da ausência completa de fé. Não pode ser vista nem experimentada. É puramente fruto da imaginação. Em vez disso, diz Tiago, ele vai demonstrar o seu compromisso com Cristo, isto é, a sua fé pelas suas obras. Imagina-se, então, que o oponente protesta. Eu creio que Deus é um só. Esse é o credo básico do judaísmo, baseado ali em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, recitado 2 vezes ao dia por todo judeu piedoso. É a fé que, notadamente, Abraão descobriu. E é também a base do cristianismo. Vamos ler Romanos 3, versículo 30. Romanos 3, versículo 30. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei da fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Essa mesma fé também foi sugerida no discurso de Paulo, que está registrado em Atos, capítulo 17, dos versículos 22 ao 31. Atos 17, dos versículos 22 ao 31. Vale a pena ali os irmãos darem uma conferida. Certamente, esta crença ortodoxa, ela é suficiente. Não, não é. Tiago responde, pois os próprios demônios, eles creem as mesmas coisas. As próprias tropas de Satanás são totalmente ortodoxas, pois creem completamente na verdade. Aliás, irmãos, eles professam uma confissão de Cristo muito mais abrangente que os apóstolos. E ao contrário da pessoa que afirma crer sem demonstrar por atos visíveis, eles agem de forma coerente com sua crença. Eles tremem porque eles sabem, eles conhecem o poder de Deus. Eles tremem porque eles conhecendo Deus,
Eles sabem que estão em rebeldia e sabem que vão, né, queimar no fogo do inferno. Talvez, como Tiago sugere, os que afirmam crer, mas não têm obras para mostrar, deveriam tremer também, tremer de muito medo. Agora sim, vamos para o próximo slide. Continuamos caminhando ali no nosso Tiago, capítulo 2. E vamos fazer a leitura agora dos versículos 20 ao 25. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Li o versículo 26 também para complementar. Tiago agora, ele se dispõe a apresentar prova escriturística do que ele tem argumentado, né? Ele apresentou ali fundamentação teológica, embasou, né? Mas agora ele também quer colocar uma prova escriturística do que ele tem argumentado nos tópicos dos versículos que lemos. Ele usa uma linguagem tão intensa quanto a de Jesus, em Mateus 23, versículo 17. O Paulo, em Gálatas 3, versículo 1, que era típica dos debates daqueles dias. A evidência que ele apresenta é a de Abraão e da história em Gênesis 22, de 1 a 19. Abraão, ele foi justificado ou declarado justo, no versículo 12 de Gênesis 22, quando Deus diz: pois agora sei que temes a Deus. Isso foi declarado por conta do seu ato de preparar seu filho Isaque para o sacrifício. Em outras palavras, a decisão de Abraão de seguir a Deus e depositar a sua confiança nele foi tão firme, amados, tão firme, que quando confrontado, né, com o maior deles, ele decidiu ir até o fim e obedecer resolutamente, custasse o que custasse. E que custo, hein? Entregar o próprio filho, que custo. No entanto, há mais do que isso nesse texto. Observe que se falam em obras no plural e não obra. Tiago, ele não está pensando em um ato somente de Abraão. Para os judeus, a disposição para o sacrifício de Isaque foi o fim de uma longa cadeia de atos de obediência que começou em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. Se os irmãos lerem ali, os irmãos vão entender um pouquinho mais. Abraão, ali onde ele apresentou o sacrifício, na verdade, era como se fosse a conclusão de um caminho longo que ele já estava percorrendo. Era um homem que estava de acordo com o coração de Deus e obedecendo. Obediência, né? É a chave de uma vida com Deus. É a chave
né, para que possamos conseguir, né, levar uma vida com fé, né, aliançada e também caminhando junto com obras conforme a vontade do Senhor. A pergunta deles foi: por que Deus ordenou o sacrifício de Isaque e depois não deixou Abraão realizá-lo de fato? Por que será? A sua resposta foi que, visto que Abraão tinha sido obediente tantas e tantas vezes antes, inclusive de acordo com a sua história, cuidando generosamente dos pobres e dos necessitados, Deus, de forma justa, compensou as suas obras ao poupar-lhe o seu filho Isaque. O livramento de Isaque vem não depois de um único ato de Abraão, mas depois de uma vida de obediência, caminhando dia após dia, caminhando conforme aquilo que Deus tinha colocado. Tiago comenta agora que a fé e os atos ou obras não podem ser separados. A fé que fica apenas na mente ainda não está completa. Ela se torna completa quando resulta na decisão da vontade e ela é colocada em prática. Nisso, Paulo e Tiago concordam. Paulo é contra as obras, mas as obras aos quais ele se posiciona são as obras da lei, que são aqueles rituais, como a circuncisão, regras alimentares e guarda do sábado, que distinguiam o judeu do não judeu. Os outros não precisam se tornar judeus para serem considerados justos diante de Deus. Assim Paulo acreditava. Mas quando se trata de obras de justiça, Paulo não crê que uma pessoa vá para o céu sem elas. Como ele destaca em 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Isso é assim porque, para Paulo, a fé não é mera crença em doutrinas ortodoxas, mas é um compromisso com Cristo. E um compromisso, ele sempre leva a pessoa a fazer uma coisa. E essa coisa é obedecer. E isso é exatamente o que Tiago está dizendo aqui na nossa lição. A fé se torna fé verdadeira ou completa quando é associada, ou seja, quando anda em conjunto com a obediência em Cristo. Abraão realmente viveu na prática a sua fé e era, de fato, o homem justo. Tiago cita agora um segundo texto nas Escrituras, a história de Raabe. Os irmãos podem ler ali em Josué, capítulo 2. Essa prostituta, ela tinha ouvido sobre os atos de Deus e crido neles no seu coração. Ela acreditou com todo o seu coração. Mas isso não foi o suficiente para salvá-la. Pode bem ser que muitas outras pessoas em Jericó creram
nas mesmas coisas. Raabe, no entanto, ela agiu com base no que creu. Ou seja, ela tomou posse e ela entrou em ação. Fazendo o quê? Protegendo os espias hebreus. Em virtude dessa fé que essa mulher teve, traduzida na prática, o que aconteceu? Ela foi liberta, né? Ela foi liberta, tanto ela quanto a sua família, porque houve ali uma atitude, né? Uma atitude de fé e ela foi determinada a fazer isso. Caminhando mais um pouquinho, ainda nesse mesmo slide, vamos ler ali o versículo 26 de Tiago 2, versículo 26, que diz assim, conforme já lemos, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. O resumo de Tiago, ele é muito breve e claro. A fé sem atos é como um defunto, um corpo sem espírito ou sopro de vida. Tal coisa é morta, inútil e só serve para ser enterrada. Tal fé não salvará a pessoa. A verdadeira fé salvífica é a que resulta em obras ou atos de obediência a Deus. Vamos ter claro isso no nosso coração. Essas obras, elas são resultados de obediência e fé em Deus. Amém? Vamos então no próximo tópico, tá? Nós devemos enfatizar que Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, não. Mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas obras, tá? No próximo tópico, apresentaremos um quadro, né, comparativo, bem esclarecedor em relação ao ensino de Tiago e Paulo acerca da justificação da fé. Muitas pessoas dizem que Paulo acredita de um jeito e Tiago de outro. Não, na verdade, os dois acabam complementando ali os ensinamentos, conforme nós vamos apresentar ali no nosso quadro. Vamos lá. Paulo, vamos lá. O que Paulo rejeita são obras sem fé, tá? Tiago, o que Tiago rejeita é fé sem obras. Segundo, Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago apela à necessidade das obras após a conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago, ele enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Vejam só. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração da nossa retidão. Aí, ali, resumindo, Abraão, ele foi justificado porque creu em Deus, né? Conforme o ensinamento de Paulo. Tiago diz o seguinte: Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Ou seja, a gente pode ver ali o quanto que uma coisa complementa a outra, né? Cria-se ali algo que não pode ser separado. O ensinamento de Paulo e o ensinamento de Tiago. São coisas, assim, que devemos realmente ter em prática na nossa vida.
É como eu disse para os irmãos, não temos que fazer a opção nem por um nem por outro, muito pelo contrário. Temos que aceitar o ensinamento dos dois, porque eles se complementam e não se contradizem, conforme muitos dizem. Quando somos confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar quem? Chamar o teólogo Paulo, como fizeram os reformadores. Porém, entretanto, quando somos confrontados pelos que acham que obras são desnecessárias para os cristãos, devemos ouvir o pastor Tiago. Próximo tópico. Vamos refletir agora com algumas questões. Que desafios há para nós nesta lição? O que podemos colocar como que eu posso dizer, como meta nessa lição para se alcançar nos próximos dias? O que será que aprendemos de novo? Há neste texto alguma proposta para mudarmos algo em nossa vida? Olha, queridos, na minha vida, com certeza, eu vi vários aspectos ali que são importantes que aconteçam a mudança. E na sua vida, você conseguiu notar alguma coisa? Que outros textos podem confirmar este ensino, conforme nós falamos nessa manhã? Nós temos alguns endereços, né, que estão aparecendo para os irmãos. Mateus 5, de 13 a 16, Mateus 25, de 31 a 46, Lucas 10, de 25 a 37, Efésios 2, 10, 1 João 3, 16 a 18, Gênesis 15, de 1 a 21, Gênesis 22, de 1 a 19, Josué 2, de 1 a 24, Romanos 4, de 1 a 25. Vamos deixar um pouquinho mais essa projeção para vocês, com esses textos, para os irmãos estarem anotando e lendo durante a semana e aprofundando, né, um pouco mais daquilo que Tiago deixou como lição para nós. Né? Tiago, Paulo, a gente vê que cada um, da sua maneira, conforme Deus preparou, ensinou para nós. Né? A fé, que nós devemos sim ter fé, mas que nós devemos colocar em ação essa fé. Nós devemos vivenciar através de atitudes, e essas atitudes, elas têm que acontecer em obediência àquilo que Deus nos manda. E isso a gente sabe, é através da busca da palavra de Deus, através de muita oração, através de conselhos, né, com pessoas que realmente são de Deus, pessoas que, né, Deus coloca nas nossas vidas e são usadas para isso. Né? Devemos viver em obediência a Deus, dia após dia. Com isso, com certeza, nós vamos chegar ao objetivo que Deus tem traçado, né, para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, que possamos agir, orar e agir, nos ajoelhar, mas também nos levantar e colocar a mão no arado. Isso é de suma importância e existem muitas, muitas pessoas carentes, não só de ouvir a palavra de Deus, mas carentes de uma palavra de amor, de um pedaço de pão, né? De uma roupa, de tantas coisas, às vezes de um medicamento, né? Nós podemos sim ser as pessoas que auxiliam, né? Missionários, dentro ali do nosso contexto, dentro da nossa vivência. Amém?
partimos ali para a conclusão, tá? Por toda a epístola de Tiago, fica claro que o problema dos irmãos destinatários não é a ortodoxia, ou seja, doutrina correta, mas a ortopraxia, ou seja, a prática correta. Eles não tinham problemas com o crer, mas com o fazer. É um desafio para todos nós, não é? Que enfatizamos tanto a salvação pela fé em Cristo Jesus e constantemente nos esquecemos que nossas obras, elas também serão julgadas. No encerramento desta lição, vale a pena reler 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Temos uma responsabilidade enorme. A nossa fé, vinculada à nossa ação, ela será julgada, sim. Os nossos atos, as nossas atitudes, ou talvez a nossa falta de atitude, ela será julgada, sim. Por isso, é importante buscarmos mais dia após dia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Uma ministração, quem sabe, de Tiago capítulo 2, que nós compartilhamos hoje, ela pode ter um enfoque completamente diferente e assim, servida na vida de outras pessoas, agir na vida de outras pessoas de maneira diferente. Hoje Deus está falando dessa maneira conosco, mas Ele pode sim estar falando de outras e outras maneiras, né? Conforme a situação que cada pessoa está vivenciando. Sua palavra, ela se renova dia após dia. Então, joelhos no chão e arado também. E pôr a mão no arado. Sempre caminhando, sempre para frente. Amém, queridos? Agradeço de todo o coração por essa aula, por poder ter essa oportunidade de estar caminhando com vocês, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus com vocês, como quando a gente se prepara, né, os colegas, professores, sabem muito bem disso, nós estamos sendo ministrados. Deus fala conosco poderosamente. E quando a gente está aqui falando com vocês, Deus está ministrando novamente ao nosso coração, né? Deus está ali trabalhando conosco também. E isso é uma bênção, isso é um privilégio, poder ser trabalhado, né? Ser corrigido por Deus e poder compartilhar com os nossos irmãos. Amém, queridos? Espero que tenham um domingo realmente muito abençoado, cheio da presença de Deus, né? Ali no próximo tópico, os irmãos vão ver a nossa escola bíblica dominical infantil com o tema Os Milagres de Jesus, e a história de hoje é Um Amigo é Curado. Já prepara aí a turminha para estar assistindo essa ministração. É muito bom poder estar plantando no coração das crianças a palavra de Deus, né? Nosso canal é Geração Escolhida, daqui a pouquinho às 10 horas. Pegue as crianças, né? Já faz ali um chocolate quente, não sei, alguma coisa para que elas possam estar ali sentadas, ouvindo a palavra de Deus e sendo ministradas também, assim como nós, e creio que também os jovens, os adolescentes, os juniores, de igual maneira. Amém, queridos? Então, vale a pena, acesse o link e que cada criança possa ser ministrada também, através da ministração da Escola Bíblica Dominical Infantil. Vamos orar para encerrar?
Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por essa ministração, te agradeço porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova dia após dia, Senhor. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada irmão, de cada irmã, de uma maneira poderosa, Senhor Jesus. Que possamos, Pai amado, colocar a nossa fé realmente em ação. Que possamos, Pai amado, colocar a nossa mão no arado, Senhor Jesus, e que sempre, sempre possamos andar em obediência a Ti, Senhor meu Deus. Sê conosco, nos abençoe, nos guarde, guarde a cada irmão e a cada irmã. Que seja uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até a próxima.